A China está construindo uma estrutura gigantesca no meio do deserto, com um objetivo que parece saído da ficção científica: fazer chuva. Não estamos falando de um experimento pequeno, isolado, escondido dentro de um laboratório. Estamos falando de uma mega estrutura instalada em uma das regiões mais áridas do país, criada para interferir diretamente na atmosfera. E o que começou como uma solução ousada para a escassez de água, agora está levantando perguntas sérias entre climatologistas, meteorologistas e geólogos. Respira, porque essa história é grande. Para entender por que a China chegou a esse ponto, é preciso olhar para o problema que ela enfrenta. O norte e o oeste do país convivem há décadas com desertificação acelerada. Regiões próximas ao deserto de Gobi avançam lentamente sobre áreas agrícolas, tempestades de areia atingem cidades, a produção de alimentos sofre, a pressão sobre os recursos hídricos aumenta ano após ano. A escassez de chuva não é apenas um inconveniente climático, é uma ameaça econômica, social e estratégica. A agricultura depende de previsibilidade, reservatórios dependem de reposição, cidades dependem de estabilidade hídrica. E quando a natureza não entrega esse equilíbrio, governos começam a buscar alternativas. Foi nesse contexto que surgiram projetos de modificação climática em larga escala. A China já vinha investindo há anos em técnicas de semeadura de nuvens, um método que utiliza substâncias como o iodeto de prata para estimular a formação de chuva em nuvens já existentes. Mas agora o plano é ainda mais ambicioso: criar condições estruturais que aumentem a chance de precipitação em regiões inteiras. A tal cúpula no deserto não é uma bolha literal de vidro cobrindo quilômetros de areia. O termo é usado para descrever uma combinação de infraestrutura tecnológica e sistemas atmosféricos artificiais projetados para influenciar o comportamento das massas de ar. Em termos práticos, envolve redes de geradores, torres de liberação de partículas e estruturas de monitoramento que trabalham juntas para alterar microcondições climáticas. A lógica por trás disso parece simples. Se você consegue estimular a formação de nuvens e aumentar a condensação de vapor d'água, pode elevar a probabilidade de chuva. Em regiões onde a umidade é escassa, qualquer aumento já representa um impacto significativo. Mas a atmosfera não é um sistema isolado. Ela é interconectada, dinâmica, sensível a pequenas variações. Alterar padrões de precipitação em uma área pode influenciar correntes de ar, distribuição de umidade e até regimes de chuva em regiões vizinhas. E é aí que começam os questionamentos. Especialistas alertam que mexer artificialmente com o ciclo hidrológico pode gerar efeitos colaterais difíceis de prever. Se você força a chuva em um local, de onde vem essa umidade? Existe a possibilidade de estar redirecionando precipitação que naturalmente cairia em outra região? Pode haver impacto sobre ecossistemas que dependem de padrões específicos de chuva sazonal? Além disso, há a questão da química atmosférica. Substâncias utilizadas para estimular precipitação se dispersam no ambiente. Embora muitos estudos indiquem que os níveis utilizados são considerados seguros, o acúmulo ao longo de anos ainda é objeto de debate científico. Solo, vegetação e aquíferos podem sofrer alterações graduais. Outro ponto que preocupa é o impacto térmico. Grandes estruturas tecnológicas no deserto podem modificar a absorção e reflexão de calor. A superfície arenosa já possui comportamento térmico extremo. Qualquer alteração na dinâmica de aquecimento pode influenciar correntes ascendentes de ar, alterando a formação natural de nuvens. E existe ainda um fator geopolítico. A atmosfera não respeita fronteiras. Se um país modifica padrões climáticos regionais, países vizinhos podem sentir efeitos indiretos. Em um mundo onde a água é cada vez mais estratégica, intervenções climáticas levantam discussões internacionais delicadas. Mas a China argumenta que a necessidade é urgente. O avanço da desertificação ameaça milhões de pessoas. Projetos de reflorestamento vêm sendo implementados há anos para conter o avanço da areia. Agora, a modificação climática surge como complemento a essas iniciativas, uma tentativa de recuperar áreas degradadas e estabilizar o ambiente.
Os primeiros resultados indicam aumento localizado de precipitação em determinadas regiões experimentais. Isso alimenta o otimismo de engenheiros e autoridades. Porém, cientistas independentes pedem cautela. Sistemas complexos raramente respondem de maneira linear a intervenções artificiais. A história já mostrou que grandes projetos ambientais podem produzir consequências inesperadas décadas depois. Barragens alteraram ecossistemas inteiros, desvios de rios transformaram paisagens, introdução de espécies para controle biológico causou desequilíbrios irreversíveis. A diferença agora é que estamos falando do próprio clima. E o clima talvez seja o sistema mais complexo do planeta. Se a cúpula tecnológica no deserto conseguir aumentar consistentemente a chuva sem efeitos colaterais significativos, poderá representar uma revolução na gestão hídrica. Países áridos poderiam replicar o modelo. Regiões afetadas por seca extrema poderiam ganhar uma nova ferramenta de sobrevivência. Mas se houver consequências inesperadas, elas podem se manifestar lentamente. Mudanças sutis nos padrões de vento, alterações graduais na distribuição de umidade, impactos acumulativos sobre o solo e a biodiversidade. O que torna essa situação ainda mais intrigante é o momento histórico. O mundo já enfrenta mudanças climáticas globais provocadas por atividades humanas. Agora, além das alterações indiretas causadas por emissões de gases de efeito estufa, estamos entrando em uma fase de intervenções diretas e deliberadas na atmosfera. É uma nova fronteira, e fronteiras novas sempre carregam riscos. No deserto, sensores monitoram umidade, temperatura, pressão atmosférica, supercomputadores analisam dados em tempo real, a engenharia trabalha lado a lado com a ciência climática, tudo para tentar controlar algo que, por natureza, é caótico. A pergunta que ecoa entre especialistas é simples e profunda ao mesmo tempo. Até que ponto conseguimos realmente controlar o clima sem desencadear efeitos que não entendemos totalmente? Porque fazer chuva pode parecer um milagre tecnológico, mas a chuva faz parte de um ciclo maior, um ciclo que envolve oceanos, florestas, correntes de ar globais e interações invisíveis que ocorrem a milhares de quilômetros de distância. Interferir em um ponto pode repercutir em outro. A China está apostando que os benefícios superarão os riscos. Está investindo recursos massivos, tecnologia avançada e planejamento estratégico em uma tentativa de moldar o próprio ambiente. Se der certo a longo prazo, ainda não sabemos. O que sabemos é que estamos testemunhando um momento histórico, a transição da humanidade de mera observadora do clima para potencial arquiteta de seus padrões. E quando você decide construir uma cúpula no deserto para chamar a chuva, você não está apenas enfrentando a seca, você está desafiando as forças invisíveis que governam o céu. E a natureza, como a história já mostrou, sempre responde. E você, o que pensa sobre essa aposta gigantesca? A China encontrou uma solução revolucionária para a seca ou está brincando com um equilíbrio demasiado frágil para ser controlado? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo se essa história te fez pensar e, claro, se inscreva no canal para não perder nossas próximas investigações sobre as fronteiras da ciência.